Bom, eu vou conversar com o diretor da Barchart América Latina, o Fernando Berardo. Olá, Fernando, boa tarde. Tudo bom, Tavinho? Muito obrigado pelo convite novamente. Tudo bom. Vamos falar um pouquinho aí sobre um outro setor aí também afetado pelo tarifaço do Trump, que é o setor de café. Nós temos nossa produção, o café brasileiro é produto forte nos Estados Unidos, o americano é o maior bebedor de café do mundo, compra praticamente quase todo o café que bebe de nós, mas agora as coisas ficaram inviáveis, aí estamos procurando novos mercados. Mas eu queria começar com você, porque nós vimos aí a questão do tabaco, que também está preocupado. Na verdade, esse tarifaço atinge todos os setores, né? E tem que negociar, não é, Fernando? Eu estou achando que a gente está muito calmo aí em relação às negociações. Foi citado ali pelo diretor da empresa que processa tabacos, né? Inclusive foi citado por ele que outros países já fizeram negociações e acordos, mas eles se mexeram mais rápido, se mexeram melhor. Tem um componente político aqui que azeda tudo aqui no Brasil e que não deixa ninguém contente, né? Eu estava conversando hoje de manhã ainda, estava levando a minha filha para o metrô e estava conversando. Falei, tá todo mundo pensando só no umbigo, só no umbigo, só no umbigo. Ninguém está olhando o tamanho do estrago que o negócio é, porque tem que se mexer, porque muda completamente a logística e o destino dos produtos no mundo. É uma nova etapa do comércio mundial. Eu acho que você pensa assim também, o setor do café está buscando, inclusive, novos mercados. Vamos começar por aí, depois a gente fala de preços. Ah, concordo, Tavinho. A gente tem um fator político aí envolvido, apesar de que, vamos dizer, nós da Barchard tentamos não ficar envolvidos na questão política e olhar mais a questão econômica. Porém, né, o que a gente espera é que tenha uma resolução ah, diplomática da questão do tarifaço, né? A gente viu quando entrou em vigor as tarifas, que o café ficou fora da isenção, né? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, eu acho, à medida que o tempo vai passando, e, e a gente pelo menos vê os sinais, né, que o governo nos parece que as portas ainda estão fechadas ali para essa negociação bilateral, mas o que a gente também tem que pensar, isso eu queria compartilhar com você, Tavinho, que o Brasil é o maior exportador de café do mundo, né? E o maior importador de café do mundo, vamos dizer, é os Estados Unidos. E então tem duas coisas, né, que vão pressionar, que podem ajudar e ao mesmo tempo também atrapalhar, do ponto de vista econômico. Um é aumento de preço do café e, portanto, também de outros produtos que está acontecendo nos Estados Unidos, e isso pode impactar, ou seja, tem uma pressão da indústria americana, e isso a gente sabe que está acontecendo, e o governo americano e isente o café, né, que é o que todos nós queremos. Um outro ponto, isso nos últimos dias a gente tem visto isso, inclusive o governo americano citou quanto que ele já está arrecadando em bilhões de dólares por dia, é que o café também, infelizmente, né, ou felizmente também pelo volume e o tamanho da produção brasileira, também vai gerar, né, uma receita muito grande de taxas, vamos dizer, alfandegárias lá nos Estados Unidos. Então, talvez o governo americano também olhe para isso, se ele quiser manter essa questão tarifária e política, ele também vai estar recebendo por isso, né? Ou seja, vai estar arrecadando e coletando dólares nesse ponto. Então, acho que esse é um ponto a gente ficar atento, tá? E que a gente tem zero controle, né? É, exatamente, mas temos que ficar atento porque muda completamente a logística das coisas, o volume de dinheiro arrecadado, como você bem citou, é grande, isso vai trazer um novo perfil, aí uma redistribuição aí de posições nos mercados globais. Agora, isso acaba influenciando também a nossa exportação de café para outros países. Como é que está o preço do café no mercado internacional? Tem uma tendência a influenciar, sim. No começo de agosto, a gente já viu uma menor exportação para os Estados Unidos, acho que já reflexo de cancelamentos aí dos importadores, né?
Isso gera uma instabilidade, né? E isso também gera volatilidade no mercado, tá? Um outro ponto é a questão da geada no Brasil, né? Então, o que a gente olha aqui, né, olhando para preço, então tá vendo, estou com o nosso terminal da Barchat aqui na minha frente, três coisas, né? É, um ponto é a desvalorização do dólar no mercado internacional, tá? Então, isso fez com que o real, né, o par, dólar real, fez com que o dólar, o real brasileiro valorizasse nesse período, desde o início da tarifa e até um pouco antes, já o dólar já vinha valorizando e com isso valorizando o real, em torno de, deixa eu te falar aqui, 21%, tá? Então, a gente teve uma valorização do real em torno de 21%. Isso, em, em, olhando para o mercado de café, né? Isso é um ponto que é ruim para o produtor de café e para o mercado, porque o valor do café baixa no mercado interno aqui. Porém, a gente teve o preço de Nova York, né, em centos de dólar por libra-peso, ele teve um aumento de 12% nesse período, né? Então a gente viu lá que lá no meio de março, abril, né, estava nas altas históricas, né? Os preços de Nova York recuaram 30% e agora voltaram 12% com a questão da geada e a questão da incerteza aí sobre o mercado de café, tá? Um outro ponto, só para a gente. Mais duas coisinhas rápidas, tá, Tavinho? E aí, quando você olha o preço de Nova York em reais por saca, né? O preço simplesmente de Nova York em reais por saca, ele teve uma valorização nesse período de 6%. Então, basicamente, é quase a média entre a valorização do real e a desvalorização do dólar, né? E a valorização do preço em Nova York nesse período, tá? Então isso dá uma média aí, se fizer uma média mais ou menos, dá uns 6%, tá? E o último ponto, também que impacta aí no mercado financeiro e nos preços, é a questão dos fundos especulativos, né? Naquela máxima histórica de preço, lá nos 400 centos de dólar por libra-peso, os fundos estavam 60 mil contratos, né, net, né, ou seja, entre comprados e vendidos dos fundos especulativos, 60 mil contratos comprados. Né? Hoje já estamos em 26 mil, ou seja, praticamente aí 40 mil contratos vendidos. Tá? Então esse é um outro ponto ou seja, está voltando um pouco para a normalidade os fundamentos. Tá? Então você não tem uma questão muito especulativa hoje, nesse momento, como estava em março, abril. Bom, deixa eu ir para o mercado interno, que o nosso tempo é curto. O mercado interno, o preço do café aí andou assustando o consumidor aí durante vários meses, mudou de patamar e ficou lá em cima, né? E começou até a aparecer o café fake no mercado, que não tem de café, não tem nada. É casca palha torrada lá misturada com um pouco de café. Horror. Mas, deixando de lado isso, o que a gente percebe é que alguns preços já baixaram. Eu, como faço compras em casa, acho que foi essa semana mesmo. Eu vi lá um café de uma das marcas conhecidas que a gente usa todo dia, a R$ 29,90 numa promoção no supermercado que eu vou. E aí eu até falei para uma outra pessoa, falei, olha aqui. Ela falou, não, lá perto de casa eu achei aquela outra marca, que é uma outra marca conhecida também, a R$ 23,40. Quer dizer, são preços, são promoções feitas por supermercados, mas já são preços bem mais baixos do que os 42, 45 que o meio quilo de café. O comum, estou falando do comum, não do café sofisticado, aquele que a gente usa todo dia. Isso é consequência de sobra do produto no mercado, de safra maior, de expectativa para o café. Isso é resultado dessa especulação internacional que você disse, citou, exemplificou na rua. Ou já é algum excesso de produto que o pessoal já está achando que vai ficar por aqui, então tem que, como a gente diz na linguagem comercial aí de vendedor, tem que desovar, tem que tirar da frente porque vem mais aí. Como é que vai ficar o cenário nacional?
Eu acho que é um pouco de tudo que você falou, Tavinho, tá? Tá. E se eu for responder isso no detalhe, a gente vai ficar aqui mais uns 15 minutos falando. Mas é um pouco de tudo isso, ou seja, você tem. Eu acho que ainda não. Essa questão da tarifa não impactou no mercado interno ainda, tá? Tá. Mas o que é o seguinte: desde a alta de preço lá em março, abril, maio, a gente teve uma queda em Chicago. Chicago é soja e milho. Em Nova York, né? Na Bolsa de Nova York de quase 30% nos preços, né, internacionais. Ou seja, isso é reflexo, e aí eu vou voltar no que você acabou de falar, que eu falei um pouco de cada coisa, é reflexo um pouco da safra brasileira que está entrando aí, né, e está Tá. quase 95% colhida, a safra 26-27 deve vir em torno de 8% maior, tá? Então, ou seja, esses 40 mil contratos é isso, né? Ou seja, os fundos saíram vendendo suas posições, vendo que está entrando o café no mercado, o preço caiu, então, para o consumidor brasileiro, isso é positivo, né? Então, tirando a questão tarifária, política e etc., esse preço no mercado internacional não tem nada a ver com a questão política brasileira e nos Estados Unidos, é Uhum. questão de oferta e demanda. O preço de Nova York caiu 30%, então deveria ter Um impacto aqui. um impacto aqui. O outro ponto é que, com as questões econômicas, os indicadores econômicos americanos indicando que pode ter uma redução da taxa de juros pelo Fed nos Estados Unidos, tem uma pressão sobre o dólar, né? Isso está acontecendo. Isso aconteceu nos últimos 7 dias, né? E se isso continuar acontecendo, isso é também positivo para o consumidor brasileiro, negativo para o produtor, que vai vender num preço mais É, baixo, é. mas o real valorizando, o preço do café cai no mercado brasileiro. Ok, Fernando. Infelizmente, nosso tempo daria para explorar um pouquinho mais, mas o nosso tempo aqui é curto. Mas eu peço a você que deixe aí o seu endereço de internet para baixar o seu pessoal, para quem quiser saber mais detalhes sobre o nosso assunto tratado aqui. Sim, se tiverem interesse em conhecer mais sobre o mercado, nossas análises, vocês podem entrar no www.barchart.com, tá? Ou podem me procurar, vou deixar o meu e-mail aqui para vocês, tá? Legal. fernando.berardo@barchart.com. Se tiverem qualquer dúvida sobre o mercado, quiserem entender um pouco mais, a gente tenta responder na medida do possível. Muito obrigado. É isso aí, gente. Barchat é com CH, tá? Exatamente. Barchart, Barchat. Tá? Isso Ok, mesmo. maravilha. Obrigado. Foi bom você lembrar, porque muita gente às vezes não sabe das influências e dos preços que são tratados nas bolsas americanas que trabalham com produtos agrícolas. Nova York é o café, Chicago é soja e milho. Aliás, em Chicago agora, Exatamente. fazendo um curso lá, nós temos a Roberta Páfaro, que é a nossa mais nova colunista, Sim, que você conhece. conheço. Ela foi para lá ontem para os Estados Unidos, vai ficar 3 meses lá fazendo mais um curso, que ela já tem muitos e muitos, né? Então ela está fazendo mais um na Bolsa de Chicago, mas de lá ela é a nossa correspondente aqui às quartas-feiras agora para o Fronteiras do Agro. Fernando, muito obrigado. Forte abraço. Até breve. Fabinho, bom fim de semana. Obrigado. Tchau, Você tchau. também. Tchau.